Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: continuou, ou seja, Jesus continuou a dizer: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, ou seja, o mais novo deles, disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Bom, gostaria de orar mais uma vez antes de começar. Feche os seus olhos. E Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Senhor, que não seja eu, Emanuele, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração de cada vida aqui, ó Deus, como tocou primeiro na minha, Pai, quando o Senhor me entregou essa palavra. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, o mais íntimo de cada mente, de cada coração aqui nessa manhã. Me usa, Senhor, com poder e graça. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, então, aproveitando esse mês de famílias com o tema Conectando Gerações, de falar um pouquinho com vocês essa manhã, um pouquinho mesmo, prometo não me alongar, não tenho pontos imensos aqui, uma baita de uma mensagem hermenêutica, exegética, que vocês recebem todo culto, mas eu gostaria de pregar, então, no tema de um pai, um filho e uma conexão de gerações. Todo mundo aqui, pelo menos dentro das nossas casas, existem essas 2 gerações representadas. Não sei, alguns moram sozinhos, enfim. Mas a grande maioria, pelo menos 2 gerações em casa. Pai, filho, ou... até existem casos de pai, filho e avós. E eu queria me estender nessa manhã e olhar de uma forma mais específica para pais e filhos. E esse texto que a gente leu é exemplo de 2 gerações que estavam conectadas. Pai e os seus 2 filhos aqui no texto, mas nessa manhã eu vou focar mais no filho mais novo, que foi essa história que a gente leu. E a gente pode perceber durante o momento que eu for falando que é muito atual essa história. Existem casos extremamente semelhantes a esse, de filhos que saem da casa do pai, querem distância, uma certa independência, saem e se torna uma ausência dentro das casas e às vezes pede bens para os pais e sai, pede um dinheiro e sai, vai viver a vida mundo afora, é muito comum. Mas não só com os nossos pais terrenos. Aqui, enquanto eu for falando, que o Espírito Santo não deixe você esquecer do nosso Pai Celestial. Que existe também um relacionamento de nós filhos com o nosso Pai Deus, nosso Pai Celestial. Então não perca isso da sua mente durante essa manhã. E eu gostaria de começar com as características então desse filho pródigo, desse filho distante. Características deste filho
que pode lembrar muito o comportamento de um filho, do seu filho dentro da sua casa, ou que eu vou lembrando e também do seu pai, mas dentro das nossas casas mesmo, no dia a dia, na nossa rotina, características de filhos, mas também no relacionamento com o nosso Deus, nós como filhos. E a primeira característica, acompanhem comigo no verso 12, diz assim: o mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. O filho mais novo chega para o pai e é como se ele dissesse assim, um clamor: pai, eu preciso de independência, eu quero independência. Então a primeira característica que eu vejo aqui é que o filho, seja dentro das nossas casas, da sua casa, o seu filho, ou a gente como filho diante do nosso relacionamento com Deus, muitas das vezes acontece essa situação de que querer independência e quer ser independente, se acha responsável demais para viver longe dos cuidados do pai e busca então uma independência. Você pode já ter experimentado isso dentro da sua casa. Seu filho com atitudes ou até mesmo com palavras bem diretas: quero sair porque eu preciso de independência. Principalmente na fase da juventude, é onde mais acontece isso. Eu quero independência. Não, já estou adulto, 18 anos na cara, maior de idade, eu preciso de independência. Você pode estar passando por isso dentro da sua casa ou até mesmo já passou. Mas olhando agora também para o nosso relacionamento com Deus, nós como filhos, muitas das vezes também acontece isso. Não, esse negócio de ter vida com Jesus, não dá pra mim mais. Eu quero independência. Eu acho que eu já sou bom demais. Já vivi muito tempo sentado no banco da igreja. A gente ouviu um relato esse final de semana de uma filha de um pastor dizendo: não, eu encontrei o meu Deus no meu secreto. Não preciso mais de igreja. Continuo a vida de oração, de jejum, mas na igreja não preciso mais. E aí quer independência. Quer viver uma vida independente do Senhor. Tem a dificuldade de entregar o controle e a dependência para o Senhor. E a outra característica que eu vejo aqui no verso 13, na parte A, na primeira partezinha diz que passados não muitos dias, poucos dias depois dele ter feito esse pedido, o filho mais novo então ele ajunta tudo que era seu e parte para uma terra. Mas diz o texto de uma forma bem clara que ele parte para uma terra distante. Ou seja, ele não quer apenas uma independência, ele quer distância. Ele não quer apenas sair ali do cuidado da casa do pai, não só uma independência disfarçada, mas ele quer distância. Ele quer sair do ambiente onde ele estava. E o filho, ele acha que ele consegue viver longe do pai e quer ir para longe. Quer ir para longe dos cuidados do pai, da casa, da família. Dentro das casas isso é muito comum. Acontece muito, principalmente na fase da adolescência, da juventude, em que o filho quer distância. Em que o filho cansa de viver debaixo dos cuidados do pai, e além de querer essa independência, vai acontecendo uma ausência, uma distância, e muitas das vezes nem quer distância, mas já existe uma super distância. Não é nem que o filho quer, mas dentro de casa, mesmo morando no mesmo teto, existe às vezes corações distantes, muita distância. E muitas das vezes, você na posição de pai, digo você agora, não só a gente, porque eu não sou mãe ainda, mas você na posição de pai, olha de uma visão que o seu filho quer distância, mas você o distancia mais ainda. Com as suas palavras, você o joga para mais longe. Com as suas atitudes, cada vez vai deixando ele um pouco mais distante. E muita distância, muitos corações distantes, mesmo debaixo de um mesmo teto, de uma mesma casa. E no nosso relacionamento com Deus, nós na posição de filhos, também acontece. Queremos distância. Como eu já disse, esse negócio de igreja, de vida com Jesus, não é para mim.
quero distância. Oro, peço ao Senhor isso e aquilo, não recebo. Chega de ficar pedindo, chega de ficar clamando, esse negócio de culto de oração, de vir para a igreja domingo de manhã, vir domingo à noite, quinta-feira. Esse relacionamento com o Senhor e quer distância. Ou às vezes nem quer, mas se distancia inconscientemente. Não tem uma vida de oração mais, não tem uma vida de jejum mais, não tem prazer em vir à casa do Senhor e inconscientemente vai gerando essa distância. E a distância vai aumentando, o relacionamento vai esfriando, não só dentro das nossas casas, mas no nosso relacionamento com Deus, e isso vai esfriando. Então, além de uma independência, uma distância dentro das casas ou do nosso relacionamento com o Senhor. E outra característica, ainda no verso 13, no finalzinho dele, diz que depois dele ter ido então para essa terra distante, ele dissipou, ele acabou com todos os bens que ele recebeu do pai. Toda aquela herança, tudo aquilo que ele recebeu do pai, ele acabou. E a palavra do Senhor completa dizendo, vivendo dissolutamente, ou seja, de forma devassa, sabe? Não saiu com os bens e foi investir num negócio, pegou esses bens e investiu em algo, não, mas gastou de forma devassa. E a outra característica que eu vejo aqui desse filho é que ele quis experimentar então, lá fora, aquilo que o seu pai o privou. Aquilo que não foi possível experimentar debaixo do nariz do pai. Ali no aconchego do lar, o que não era possível, o que ele foi privado, ele quis experimentar mundo afora. E foi o que aconteceu. Saiu e gastou todos os seus bens de forma devassa. Prostitutas e festas. E quão semelhante é com os casos que a gente vive hoje. Muitas das vezes, principalmente dentro de igrejas, existe uma educação de uma forma muito rígida. E existem privações. E pais superprotetores também, às vezes vão prendendo, vão escondendo o que é o mundo lá fora. E aí chega já na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, há aquele desejo incessante de experimentar lá fora, no mundo que ficou privado por tanto tempo. Não se encontrou na casa do Senhor porque foi mostrado para ele o evangelho de uma forma rígida. E o filho mais novo então deseja experimentar de tudo um pouco. E talvez no seu lar o seu filho se encontre exatamente desse jeito, buscando no mundo o que você não conseguiu mostrar que é capaz de ter dentro da igreja, o que o evangelho preenche. E quer buscar lá fora com amizades que não valem a pena, buscar em bebida, prazeres momentâneos, ou sexo antes do casamento, porque é loucura, coisa da geração passada, como a gente viu hoje aqui na EBT, negócio de casar virgem. Não, meu pai e minha avó, rígido pra caramba, esse negócio é loucura, de outro mundo. E sai da igreja, além da independência que eu coloquei, da distância, quer então aproveitar no mundo lá fora o que não conseguiu dentro de casa. O que você talvez não conseguiu exortar em amor, mas o privou da casa do Senhor. Deixou ele distante da casa do Senhor. E ele quis então experimentar o mundo afora. Mas não só dentro das nossas casas, ou de algumas casas aqui representadas, no nosso relacionamento com o Senhor, muitas das vezes acontece isso, de que na casa do Senhor a gente segue esse manual. Então muitas das vezes tem a consciência de que isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, mas não concordo, né? Então prefiro a distância, eu prefiro a independência, eu prefiro viver no mundo lá fora o que eu não consigo aqui na casa do Senhor. Se eu sei que aqui não posso fazer isso, isso e aquilo, e eu quero, eu saio. Se aqui ouvir palavras que confrontem o meu orgulho, o meu ego,
e mostra a sujeira do pecado em mim, não quero. Não quero ser confrontado, não quero ouvir, eu não quero aprender mais, porque não concordo. Não concordo. Meus pais, meus avós me mostraram a igreja de uma forma rígida, de uma forma que não deveria ser. Ou não me mostrou o evangelho, não me mostrou o amor de um Deus, não me mostrou de uma forma clara o que Jesus fez por mim. Eu não consigo me achar satisfeito nesse meio, e aí começa a buscar mundo afora. E em prazeres momentâneos, em festas, em prostituição. Porque eu tô casado com a minha mulher dentro da igreja, a EBD dos casados todo domingo. Mas tô sendo confrontado demais. E uma mulher do meu trabalho me chama a atenção. Não dá pra mim. E começa a se distanciar. Porque acha que estando distante da casa do Senhor, a consciência pesa menos. Estando distante, aproveitando o mundo lá fora. Não estou mais na igreja, eu posso adulterar mais, posso mentir mais. Ali é um ambiente de verdade. Então eu preciso experimentar o mundo afora. Mas, apesar dele querer independência, apesar de nós às vezes querermos independência, apesar às vezes dos filhos quererem distância, ou às vezes nós na posição de filhos, inconscientemente ou conscientemente, nos tornamos distantes do nosso relacionamento com o Senhor. E não só isso também, buscar mundo afora, o que nós muitas das vezes somos privados. Dessa forma, então, ele acaba gastando tudo o que o seu pai tinha oferecido a ele. Ele começa então a gastar de forma devassa e dissoluta tudo o que ele recebeu. E vai gastando com esses prazeres momentâneos. E ele começa a passar por necessidades. Ele começa a passar por crises. Aquele país é assolado com uma fome absurda e por ter gastado de forma super irresponsável, ele não tinha como se sustentar mais. E a crise chega, a fome bate à porta, a necessidade chega. Então, até comida de porcos começa a ser interessante, enche os olhos. Tamanha crise, tamanha fome, tamanha necessidade extrema, que você olhar para uma comida de porcos e sentir vontade de comer, e mesmo assim aquilo, até comida de porcos ser tirado, ser negado, é um cenário de muita pobreza, de muita escassez, de muita crise, de muita necessidade. E mesmo assim, ele pensa, cai a consciência, ele cai em si e assume um papel de autorresponsabilidade. Errei, preciso voltar para a casa do meu pai. E então agora, se você se identificou dentro da sua casa ou do seu relacionamento com Deus, se por algum momento dentro da sua casa um filho quis independência, quis distância, ou quis viver mundo afora, ou que não conseguiu dentro do seu teto, ou se no seu relacionamento com Deus você quis viver de uma forma independente, sem entregar o controle para o Senhor, ou também quis distância, como eu já expliquei, de forma inconsciente ou consciente, se o relacionamento esfriou, se há distância, ou se você, dentro da sua casa, experimentou um filho que quis viver mundo afora, e no seu relacionamento com Deus, se você também tomou essa posição, quero dizer nessa manhã que há esperança, porque não existe só a parte do filho, existe a parte de um pai. E é onde eu quero entrar agora, de então as características de um pai, que nos mostra de forma clara que é preciso a gente voltar, é preciso a gente retornar. E não pense agora também, não só dentro das nossas casas, mas no nosso relacionamento com o Senhor. No verso 20, diz assim, tá aí? E levantando-se, foi para o seu pai. Então caiu a consciência daquele jovem e ele disse, eu preciso voltar para a casa do meu pai, e ele foi.
E quando ele ainda via de longe, o pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Uau! Depois do filho ter decidido viver uma vida independente, distante, e ter vivido o mundo afora gastando de forma devassa tudo que o pai deu, o pai de longe não esperou o filho chegar e se justificar. Pai, eu errei, pelo amor de Deus. De longe ele o avistou, se compadeceu, teve compaixão, foi ao encontro dele correndo como alguém que estava com saudade, o abraçou como alguém que perdoa e o beijou como alguém que ama. E eu não sei se na sua casa um filho está distante ou esteve distante e quis independência, mas é preciso ter compaixão. É preciso ter um coração perdoador. É preciso ter um coração que ame. Porque é isso que o nosso Deus faz com a gente. No nosso relacionamento com o nosso Deus, a gente às vezes quer distância. Tem tudo aqui disponível: Bíblia, orar, palavra, mensagem. Tudo aqui. A gente quer independência, acha que o controle pode estar nas nossas mãos. E os nossos relacionamentos com as pessoas da igreja, e não só da igreja, mas com o próprio Deus, vão se esfriando. E a gente acaba pecando. Pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo. E nosso Deus nos avista de longe, como um pai cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de perdão. E está de braços abertos esperando para dar um abraço, um beijo em nosso rosto, mesmo sujo. Cara, tem compaixão independentemente do estado que aquele filho estava. Trabalhando com porcos, sujo, depois de ter gastado tudo de forma devassa. E mesmo no estado que ele estava, da forma que ele se encontrava, o pai sai correndo ao encontro. O pai sai correndo ao seu encontro. O pai sai correndo ao meu encontro. O nosso Deus está de braços abertos. Não interessa o que você fez ontem. Não interessa o que você fez há 10 anos atrás. Não interessa o que você fez hoje. O que você pecou, o que você fez de errado. O pai vai correndo ao seu encontro. Ele não vai desistir de você. Ele quer te dar um abraço apertado, um beijo no seu rosto e dizer: eu me importo com você. Você é meu filho. E não só o encontro, a compaixão, o abraço, o beijo que nos emociona. Diz no verso 22, na parte A, que o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. E ainda na última parte diz: ponham sandálias nos seus pés. O pai não reclama do estado físico que o filho estava. O pai não reclama da forma que ele chega, de ter gastado tudo, de estar lançado num lamaçal. E o pai não olha para os erros, o pai não olha para os defeitos, não olha para o que ele fez, não olha para o que ele deixou de fazer. Mas o pai pede as melhores vestes e o pai pede sandália para os seus pés. E você pode estar se sentindo distante do Senhor, ou você pode estar querendo essa independência, mas vim nessa manhã te dizer que, além de uma compaixão, além de um abraço, além de um beijo, Ele te espera com vestes novas. Ele te espera com um manto novo de santidade. Se você estava sujo no lamaçal do pecado, vivendo com porcos, Ele está esperando com a melhor roupa. Se você foi lançado no lamaçal do pecado, todo dia luta contra um pecado, contra a natureza pecaminosa, e Senhor, não sou digno mais. Esse filho não se achava digno mais da casa do pai. Você talvez não se ache mais digno
tantos pecados, tantas coisas que já passei, tantas coisas que deixei de fazer, tantas coisas que fiz. Mas Deus está esperando de braços abertos e para te vestir com roupas novas. E além de novas roupas, além de um manto novo, sandálias para os seus pés, para dizer: eu te protejo. Não vai precisar mais andar de forma super independente sem a minha proteção. Eu coloco sandálias nos seus pés para você aguentar o caminho pesado. Que os seus pés não se desgastem mais. Que você tenha a proteção aqui da nossa casa, do nosso aconchego. Então o Pai, além de abraços, além de beijos e além de novas vestes e calçados nos pés, ainda não acabou. No verso 22 diz: depois de vestir, põe-lhe um anel no dedo. Que incrível isso. Depois do filho ter gastado absolutamente tudo e vivendo festas da época e vivendo de prostituição, pecando e errando. E muitas das vezes eu acho que cai na nossa cabeça, com o nosso orgulho, a gente imagina: não, mas eu não estou me prostituindo, eu não estou saindo da igreja para ir em festas. Mas a gente sabe que não existe pecadinho e pecadão. Quantas das vezes a Bíblia diz: perdoa, ama, e nosso coração está fechado, a gente não perdoa e não ama? Ou no nosso dia a dia: brincadeirinha no trabalho. Não, você mentiu. Quantas vezes você está mostrando no seu trabalho um resultado que nem é mérito seu, mas aumenta para o chefe: não, eu consegui, eu faço, sou bom. Vive uma vida de mentira, uma vida de máscaras, uma vida dupla. E mesmo assim, mesmo pecando, mesmo errando todos os dias, mesmo a gente sendo sujo pelo pecado no nosso dia a dia, o Senhor, além de abraços, o Senhor, além de beijos, o Senhor, além de correr ao nosso encontro, além de nos vestir com roupas novas, com sandálias novas, com proteção, Ele põe um anel no nosso dedo. Sabe o que isso quer dizer? Ele quer aliança contigo. Ele quer aliança comigo. Ele quer aliança com a gente. É um símbolo de reconciliação. E no seu relacionamento com Deus, Ele quer aliança. Mas também dentro das nossas casas. Talvez seu filho esteja distante, porque você perdeu as esperanças. Porque quando ele vem de forma suja, ao invés de correr ao encontro, você esfrega na cara tudo que ele faz de errado. Se chega um momento à mesa, ao invés de se compadecer, ao invés de abraçar, ao invés de beijar, aponta a lista de erros e defeitos. O mundo já aponta demais. Vamos dentro das nossas casas amar mais, perdoar mais. Que a gente aprenda com esse Pai aqui, com o nosso Deus, a correr ao encontro, abraçar mais, perdoar mais, beijar mais, vestes novas, sandálias novas e um anel que dizendo: é aliança com o meu povo, é aliança comigo, é aliança com você. Apesar da gente correr para longe, querer distância, apesar de querer independência e experimentar o mundo afora, e todo dia pecar, e todo dia errar, e todo dia fazer alguma coisa de errado, Paulo diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. E o ruim a gente acaba cometendo, a gente não quer, a gente acaba cometendo. A natureza pecaminosa, e mesmo assim Deus de braços abertos, querendo reconciliação, põe um anel no nosso dedo e dizer: eu não quebro essa aliança. A gente não tira
uma aliança do nosso dedo para tudo. Você que é casado, você não vai ficar tirando sua aliança. Acabou. Disse sim no altar. Acabou. E, além disso, não acabou. No verso 23 ele diz: matai um novilho cevado. O filho estava desejando comida de porcos. E o pai está esperando ele com um novilho gordo. O filho estava passando fome. E o pai espera com um banquete. O filho não tinha para onde ir. Trabalhava com porcos. Mas tinha um lugar especial para ele à mesa. Quando ele decidiu retornar para a casa do pai, não só correr ao encontro, não só uma compaixão, não só beijos e abraços, anel no dedo, sandálias nos pés, vestes novas, mas um banquete. Não importa a distância que você esteve do seu relacionamento com Deus. Não importa a distância que você esteja dos membros da sua casa, da sua família, do seu pai, do seu filho, avô, tio, o que quer que seja. É preciso mostrar que o lugar à mesa é importante. Que existe um lugar à mesa. Não interessa o que você fez de errado, o que você faz de errado, o que já aconteceu e o que continua acontecendo. Deus te espera para um banquete. Deus te espera com um novilho gordo, com fartura, dizendo: não importa o quão sujo você esteja, não importa o que de errado você fez, o tamanho do que você fez, existe um lugar à mesa para você, porque você é importante, você é filho. E não só isso, além de tudo isso, no verso 23 para 24, diz então que ele mata esse novilho e chama todo mundo para comer e se regozijar. Porque, no verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. No verso 7, coloca aí para mim, por favor, 15:7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe qual é a marca do Pai? Além de tudo isso que eu já falei para vocês, Ele recebe o Filho com grande festa. A festa no céu quando eu me arrependo. A festa no céu quando você se arrepende. A festa no céu quando cai a consciência e diz: eu errei, estou errando. Mas a festa quando a gente se arrepende, quando a gente se coloca diante do Senhor e diz: eu errei, eu falhei, estou retornando para os seus braços. A festa. E não só no nosso relacionamento com o Senhor, agora vindo para a prática, no nosso dia, na nossa casa. Por que as pessoas da nossa casa erram? Pai, mãe no meu caso, ou seu filho, sua filha, ou você mesmo com seu cônjuge, vão errar. E por que acontecem esses erros dentro da nossa casa? E muitas das vezes há um pedido de perdão. Pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Mas é muito mais fácil apontar o dedo na cara e dizer: não, você errou. Não, você não vai conseguir. Se errou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, não é possível, não tem jeito mais. Não, meu marido há 10 anos é assim. Não tem como mais. E mesmo assim o marido pedindo perdão: não, vou melhorar, vou conseguir. Ou às vezes: não, minha mulher, cara, é difícil demais, não dá, 10 anos ela erra nisso. Ou meu filho há 20, 10 anos só erra nisso, isso, toda vez isso. E às vezes clamando um pedido de perdão, às vezes clamando um abraço, um beijo, um aconchego. Mas é muito mais fácil apontar o dedo na cara e dizer que errou mais uma vez. E quantas das vezes a gente tem deixado, mesmo quando há pedido de perdão na nossa casa, a gente tem deixado o orgulho falar mais alto.
e está longe de oferecer uma grande festa. Longe, longe. A distância vai ficando ainda maior. Os julgamentos ainda maiores. Mas é difícil. É difícil a gente olhar para as pessoas até que a gente mais ama e oferecer festa quando um deles realmente está arrependido. Quando realmente há um pedido de perdão verdadeiro. E eu queria que vocês colocassem de pé. Já estou encerrando. E peço para ficar de pé, porque aí sentado dá vontade de dormir mais. Então fica de pé. Já estou acabando, para o seu cérebro entender que eu já estou encerrando. Aí você vai prestar mais atenção em mim. Daí fecha seus olhos agora, para que nada tire a sua atenção do que eu vou encerrar, vou terminar, vou falar. Fecha seus olhos. Uma breve reflexão que vai passando agora na sua mente de tudo que eu falei nessa manhã. Se você vive isso dentro da sua casa com o seu filho, ou se você é o filho no relacionamento com o Senhor e tem a vontade de querer independência, distância, viver mundo afora, prazeres momentâneos, o que não tem em casa, acha que consegue de forma responsável viver longe da casa do Pai, longe da igreja, longe de um relacionamento com o Senhor, uma vida de oração, uma vida com um propósito. E vai lembrando de todas as características que eu acabei de dizer do Pai. Tudo que eu acabei de te dizer. Não, Emanuele, mas você não tem noção do que ele fez, do que ela fez comigo, do que meu pai fez comigo, do que minha mãe fez comigo. Não tem noção de quantas vezes eu fui abusada. Você não tem noção de quantas as vezes eu saí até depois de culto para beber. Ou no meu trabalho. Quantas mulheres eu já dei uma flertada porque eu não aguento mais meu casamento dentro da minha casa. Ou quantas mentiras. Uma vida dupla de máscaras. Não, Emanuele, você não tem noção. É muita sujeira. É muito pecado. Traz consciência agora. E como eu já disse, muitas das vezes a gente está na posição de filho mais novo, sim. Queremos independência, achamos que podemos viver longe de Deus. Gastamos de forma banal aquilo que Ele nos oferece. Existe uma herança para nós, o céu. E muitas das vezes a gente até esquece. Gasta de forma banal o que Ele já ofereceu para a gente, nossos dons, nossos talentos. A gente quer experimentar no mundo afora aquilo que não foi ou que é possível viver dentro da igreja, da casa do Pai. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não interessa o que você tem feito, o que você fez. Não interessa o tamanho do seu pecado. O tanto de sujeira que tem em você. Ou o tamanho da distância do seu relacionamento com o Senhor. Não interessa se você não tem conseguido nem orar mais, nem ter uma vida de jejum. Perdeu o prazer de estar na casa do Senhor, não interessa. Porque quando toma a consciência e o arrependimento, Deus te olha com compaixão. Deus separa para você as melhores vestes. Vestes novas, vestes puras, vestes de santidade. Ele coloca calçados em você para te proteger do caminho difícil que é a vida. Ele coloca sandálias de proteção em você. Não só isso, põe um anel no seu dedo dizendo que Ele está te oferecendo honra. Está colocando um anel no seu dedo dizendo que Ele quer aliança com você, que Ele quer relacionamento comigo e com você. Além de um anel no dedo, Ele tem um banquete para você. Nessa manhã agora de olhos fechados, imagina uma mesa farta. E só 2 lugares nessa mesa tão especial, nessa mesa tão farta, tanta comida, tanta fartura, tanta coisa. Você, meu Deus, não sou nem digno de tanta coisa. E só tem 2 lugares, o Pai e você, o Filho amado.
Existe uma mesa preparada. Existe banquete. Além de tudo isso, existe festa quando um pecador se arrepende. Pois então, se você trouxe consciência e algo você precisa pedir perdão nessa manhã, comece a pedir perdão. Senhor, eu tenho deixado de fazer isso. Ou Senhor, eu tenho feito isso e isso não te agrada. Comece a pedir perdão. O filho tomou atitude. O filho tomou a decisão de voltar para a casa do pai. O pai não foi lá buscá-lo. O filho tomou decisão, tomou atitude de retornar para a casa do pai. Então nessa manhã, toma a posição se você está distante de voltar para os braços do pai. Ou se o relacionamento está distante, está frio. Peça perdão. E comece a pensar onde é que foi que você se perdeu nessa jornada com o Senhor. Está aqui todo domingo, mas a rotina suga tanto, preenche tanto, que perdeu o prazer de um devocional, perdeu um prazer de acordar e já falando com o Senhor, agradecendo pelo dom da vida, agradecer por ter um pai sempre disposto a oferecer o que é melhor para os filhos. Onde foi que você se perdeu no meio da sua rotina? O quão distante está esse relacionamento dentro da sua casa? Qual foi a última vez que você olhou para os seus filhos com compaixão, deu um abraço, um beijo e disse: eu não aprovo o que você faz, mas eu aceito o seu pedido de perdão e nós vamos crescer juntos, nós vamos amadurecer juntos. Qual foi a última vez que você deixou o seu lar cercado de amor, de abraços, de beijos, de pedidos de perdão? Ou será que é mais fácil apontar o dedo na cara e acusar o que tem feito de errado? Aonde foi que a gente se perdeu? O nosso papaizinho, nosso Aba, está de braços abertos e dizendo: vem, vem filho amado, vem para os meus braços. Há compaixão, há abraços e beijos, há anel no seu dedo nessa manhã. Há um lugar separado para você à mesa essa manhã. Há vestes novas, há calçados novos. E um dia Deus enviou o único filho dele, Jesus, para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. E por meio de Jesus, então, a gente é conectado a Deus. E hoje você tem, então, por meio de Jesus, livre acesso a esse Pai. Você tem essa oportunidade por meio de Jesus de estar pertinho desse Pai. Não desperdice essa oportunidade. Você não precisa mais matar um cordeiro. Você não precisa chegar num sumo sacerdote para pedir perdão. Ele está aqui nessa manhã. E Ele te espera. Te espera de braços abertos. Deus, obrigada pela oportunidade, Senhor, essa manhã de ministrar a Tua palavra. E muito mais do que comunicar à igreja o que o Senhor deseja. Mas obrigada por falar comigo. Obrigada por ter mexido comigo. Obrigada, Senhor, por ter me constrangido com tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter impactado a minha vida. E só isso, Senhor, já valeu a pena. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso de braços abertos, que olha para nós nessa manhã com um olhar de compaixão. Nos ajuda, Senhor, a ter esse mesmo espírito de amor e de perdão dentro das nossas casas. Restaura, Senhor, relacionamentos nessa manhã, de pais, de filhos, de maridos com esposas, de avós com netos. Restaura relacionamento, restaura lares, Senhor, nessa manhã. E que possamos, Senhor, dentro do nosso coração, ter esse amor, essa graça, esse olhar de compaixão, esse perdão. E estarmos de braços abertos, Senhor. E obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada porque Jesus se entregou por mim. Obrigada porque Jesus se entregou por cada um que está aqui nessa manhã. Nós dizemos, Senhor, perdão.
Perdão pelo que a gente tem feito e tem te entristecido, ou pelo que aquilo que a gente tem deixado de fazer que tem te entristecido. Nós conhecemos a verdade, ó Pai, e queremos uma busca de intimidade e profundidade contigo, como de pais e filhos, deixando o Senhor registrado essa manhã no nosso coração, de um dia, de uma manhã de aliança, de reconciliação, de anéis nos dedos de todos os presentes aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.